Oi, turma. Então, vamos agora para mais uma nova matéria, que são os verbos irregulares dar, saber e poder. Para começo de conversa, a gente já falou sobre isso em algum momento, que eu não me recordo se foi o ano passado ou se foi esse ano, o que seriam os verbos irregulares. Então, é melhor explicar novamente para vocês, né? São aqueles que, em algum tempo ou pessoa, se afastam do modelo da conjugação, apresentando uma alteração no radical ou nas desinências. Partículas situadas ao final das palavras que servem para indicar as flexões de gênero, de número dos nomes e as flexões de número, pessoa, tempo e modo dos verbos. Para classificar um verbo como irregular, é necessário fazer a conjugação dele no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Caso ocorra uma irregularidade, ela se manifestará em um desses dois tempos. Vejamos um exemplo fazendo a conjugação do verbo pedir. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui antes de eu começar a falar a especificação da irregularidade. E vamos entender exatamente essa partezinha aqui que está entre parênteses, desinências, partículas situadas ao final das palavras em que servem para indicar as flexões de gênero e de número dos nomes e as flexões de número, pessoa, tempo e modo dos verbos. O que acontece? Desinência, pessoal, nada mais é do que esse finalzinho nessa questão dos verbos, tá? É esse final da palavra onde a gente consegue se recordar se é do presente, se é do pretérito, se é do futuro. Lembram disso? Uma vez a gente estava conversando, até a gente falava assim, o verbo cantar no pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantam. Cantavam, perdão, eles cantavam. E para o pretérito perfeito ficava eu cantei, tu cantastes, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Aí alguém, que eu não me recordo quem, na sala falou assim: professor, eu já percebi que sempre que é pretérito imperfeito, fica com esse Vzinho aqui no final. Então, isso é essa é a desinência, que indica de alguma forma pra gente se está no passado, se está no futuro, se está no presente, se está no plural, se está no singular. Então, desinência é isso, são as terminações aí das palavrinhas, especificadamente dos verbos, né? Com relação à irregularidade dos verbos, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, por quê? A gente consegue verificar aí a irregularidade do verbo pedir exatamente na hora que está no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. Só já na primeira pessoa aí, ó, no presente do indicativo tá escrito eu peço. Na segunda já tá tu pedes. E aí a gente vê no pretérito perfeito a primeira pessoa é eu pedi. Olha a diferença. Eu peço, tu pedes, eu pedi. Isso é irregularidade, tá bom, pessoal? Isso é que marca um verbo irregular. É a forma como ele se conjunta. Ele não tem uma forma regular do começo ao fim. Ele se modifica. Uma hora ele tá com C cedilha, outra hora ele tá com D, ok? E por aí vai. Aqui, especificadamente, eu achei por bem trazer esse quadro que tem no livro didático de vocês. O livro didático de vocês não tem aí toda a conjugação verbal de cada verbo, dar, saber e poder, mas a gente tem aí as primeiras pessoas do modo indicativo de todos os tempos verbais e do modo subjuntivo do mesmo jeito, os tempos verbais aí disponíveis, né? Só nisso daí a gente já consegue ver todas as irregularidades, né? Olha o verbo dar, eu dou. É a primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Agora, olha a primeira pessoa do singular no pretérito perfeito. Eu dei. Olha a diferença para o pretérito imperfeito. Eu dava. Quando eu falo a diferença, olha a terminação, olha a desinência verbal aí. No presente, termina com OU. No pretérito perfeito, termina com EI.
E no imperfeito termina com VA. E aí uma outra, né? Uma outra irregularidade. Pretérito mais que perfeito, eu dera. E aí muda completamente também, né? Então, isso é marcação de irregularidade. Esses três verbos são os que mais têm formas irregulares. Então, é necessário saber a conjugação desses três verbos na prática, tá? É por isso que eu deixei junto com vocês aí no sistema um material complementar que eu tirei de um site chamado Conjuga-me, se eu não me engano, mas de qualquer forma lá no material complementar tá exatamente da onde eu tirei, né, o endereço do site correto. E eu coloquei nesse material complementar todas as formas verbais do dar, do saber e do poder. É para guardar, ficar de lembrança, ocupar espaço no celular de vocês? Não, pessoal, isso aí é para vocês treinarem, tá? Então, mais à frente eu vou passar algumas coisas para vocês como atividade de casa e esse material complementar vai ser usado, tá bom? Acento diferencial. Gente, o que acontece? Tem formas na língua portuguesa que se parecem muito, principalmente alguns verbos, especificadamente esse o verbo poder, ele vai precisar usar um acento para que haja diferença, ok? Pôde é a forma na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. Pode, terceira pessoa do singular e a forma é do presente do indicativo. Então, o ladrão pôde fugir. O ladrão pode fugir. Isso faz diferença na hora da escrita. Por quê? Se você colocar o acento, você está falando que essa frase aconteceu no passado. E se você não colocar o acento, você vai dizer que essa frase está no presente. Então tem que ter muita atenção com relação ao uso dessa acentuação gráfica, tá? Mais pra frente a gente vai ver um outro verbo que também acontece essa mesma coisa, o uso do acento diferencial, tá bom? Então vamos lá. Com acento, terceira forma do singular pretérito perfeito, pôde. Terceira pessoa do singular da forma do presente do indicativo, pode. Então, o ladrão pôde fugir, o ladrão pode fugir. Então, digamos que em uma avaliação esteja lá essa opção. Identifique as frases que estão no presente do indicativo. Se vocês estiverem com isso aí, ó, gravado, aprendido, fixado na cabeça de vocês, vocês não vão ter dúvida nenhuma, tá? Na hora de responder. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo para o começo. E de qualquer coisa, vocês entram em contato comigo que eu tiro a dúvida de vocês também, ok? E é isso.